Pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui para o canal Garagem 164, atualizando a respeito da minha Fiat Toro. O meu objetivo agora nesse vídeo é falar a respeito de 3 assuntos. Primeiro, comentar sobre algumas considerações que eu fiz a respeito das mudanças de motor que nós teremos agora em 2025 na Fiat Toro, né? E a nova geração esperada ainda para esse ano, novo facelift, né, nesse carro. É um vídeo que foi bastante visualizado, comentado, que é o último que eu fiz falando a respeito disso, e eu fiz algumas ponderações a mais aí, quero colocar aqui para vocês, tá? O outro objetivo é atualizar a respeito da situação do carro, agora já passando dos 12 mil quilômetros, né? E meu objetivo final é falar mais um pouquinho sobre o uso da caçamba, né? Lembrando que eu sou um cara que não tinha picape, eu não sou picapeiro, eu venho aí sempre da utilização de carros médios, né? Tive Corolla, tive Civic, tive Cruze, tive Golf, tive Bravo, Linha, por aí vai, né? Esse tipo de carro. E agora tô nesse ano aí, desde o final do ano passado, com essa nova experiência de ter uma picape. Então quero falar a respeito mais um pouquinho sobre o uso da caçamba aí, tá? Por ordem, então. No vídeo passado eu falei sobre as mudanças que nós teremos na Fiat Toro, que serão as seguintes. Esse motor aqui, 1.3 turbo, recapitulando o que eu falei no vídeo anterior, ele está passando por uma recalibração e a potência dele vai diminuir. Mas como assim, né? Por que diminuir? Por causa, o pessoal que não está ligado aí, por causa das novas regras de emissão de poluentes, né? Então entrou agora uma nova portaria, que é o Procon VL8, né? Apertando um pouquinho mais a questão de emissão de poluentes, que é uma realidade aí mundial que a gente vive. E a potência então desse 1.3 turbo aqui, dos motores produzidos em 2025, está baixando para 176 cavalos. Alguém fez um comentário no meu vídeo anterior falando: isso não vai mudar nada aí, é questão de desempenho. Aí eu vou fazer uma ponderação com vocês, porque eu estou assim bastante curioso para ver testes, né, para ver teste de 0 a 100, né, de desempenho desse carro com essa nova calibração de motor. Por quê? Se por um lado eu fiquei preocupado, né, observando ali no site da Jeep, né, os novos dados de 0 a 100 da Jeep Compass com esse motor, onde ela perde ali praticamente 1 segundo no 0 a 100, isso me deixou um pouco preocupado, né? Lembrando que a Fiat Toro aqui com esse motor 1.3 turbo, ela tem um desempenho muito bom, tá? Um desempenho aí, falando de 0 a 100 na casa dos 10 segundos. Tá? O carro anda muito bem mesmo, principalmente considerando o porte, o peso dele, né? Mas não seria legal uma perda de desempenho, tá? Porque não tem tanta folga assim de desempenho também, não. É um carro que chega a ter um desempenho esportivo. Não estamos falando de um carro aí de 0 a 100 em 8 segundos, mas já está na casa de 10, né? Então uma perda de desempenho pode tornar o carro talvez um pouco chato aí na condução, que não é a realidade hoje com esse motor de 185 cavalos. Mas por outro lado, tem 2 fatores que me fazem pensar que talvez essa mudança não seja tão impactante assim. Por quê? Porque a gente fala aqui de 185 cavalos, mas não é no etanol, né? Eu tenho usado, pessoal, sempre gasolina comum nessa Fiat Toro. Por quê? Porque se fala muito aí e é uma coisa assim que não é fake news, realmente existe uma preocupação, existem relatos aí bem fidedignos disso, de motores com injeção direta como esse aqui, utilizando etanol com problemas, né? Talvez por causa da sensibilidade desses motores com injeção direta, quer dizer, esses motores com injeção indireta, eles precisam realmente que o combustível seja de qualidade, e também porque existe assim um controle menor na qualidade do álcool, do etanol, né, vendido dos postos de combustível em relação à gasolina. O controle de qualidade é menor, então corre-se o risco maior de você abastecer aí de combustível com pouca qualidade, né? Então eu tenho usado sempre gasolina comum aqui na minha Fiat Toro. Olha só, passaram o paninho aqui, ó, pessoal, olha o perigo, ó. Passaram o pano para secar, eu mandei lavar o carro, passaram o pano e ficou um fiapinho aí, ó. Se puxar forte, tira o emblema fora. Bom, mas voltando, né? Então, como se tem esse risco de problemas aí nos bicos injetores,
problema de bomba de combustível, né? Tenho usado sempre gasolina comum. Tá, na verdade, a minha Fiat Toro aqui é errado eu falar que ela tem 185 cavalos, ela tem 180 cavalos. Como a nova agora vai baixar para 176, são apenas 4 cavalos a menos, né? E eu estou muito satisfeito com o desempenho dela aqui com 180 cavalos. E outro fator bem importante, o torque se manteve, né? Lembrando que esse carro aqui ele tem um torque de 27 kgfm ou 270 Nm, né? Por isso que ele ostenta aqui na tampa traseira esse emblema Turbo 270, ou seja, é um carro com motor turbo que produz 270 Nm, que aliás esse torque aqui, na minha avaliação, esse torque alto, né, muito alto para o motor 1.3, ele é responsável aí pelo bom desempenho nesse carro. Por que eu digo isso? Porque ele consegue entregar esse torque em baixas rotações, que é uma característica aí dos motores turbo, e assim consegue tirar todo esse peso desse carro, né, que tem um peso aí na faixa de 1.600 kg. Ou seja, ele é bem mais pesado do que esses sedãs médios aí, que pesam 1.200, 1.300 quilos. Ele tem aí uns 300 quilos a mais. Mas esse torque alto entregue em baixas rotações tira a inércia, né? Tira o carro da inércia e daí para frente vem um desempenho muito bom, tá? Então, acho que, assim, de certa forma, eu estou até otimista, né? De pensar que a Fiat Toro vai perder pouco desempenho ou talvez seja imperceptível a mudança de desempenho agora com esses motores 1.3 turbo a partir de 2025. Por outro lado, como eu falei no vídeo anterior, eu estou bem interessado também, bem curioso de saber como que vai ser o desempenho desse carro na versão diesel, que vai passar a ter 200 cavalos, vai passar a ter 45 kg de torque, né? Mesmo motor, pelas notícias que se tem, ela vai usar o mesmo motor diesel que é usado hoje na Rampage, tá? O pessoal já testou, desde o ano passado a Rampage da Ram ganhou esse motor 2.2 turbo diesel e com um desempenho aí de 0 a 100 abaixo de 10 segundos, né? Então imagina a Fiat Toro, que é mais leve do que a Rampage, vai virar um foguetinho esse carro aqui com o diesel, né? Então também tô curioso aí para ver como é que vai ser a Fiat Toro na versão diesel aí, na versão Vulcano e na Ranch também, com esse motor 2.2 turbo diesel, tá bom? Bom, atualizando sobre o estado do carro, continuamos na mesma, pessoal. Esse é um carro que não traz, assim, novidades de problema. Ele já passou de 12 mil quilômetros, não tive nenhum problema com esse carro, né? Ótimo desempenho, consumo bem satisfatório também, nenhum problema de ruído interno. O carro é sólido, silencioso. Ele passa assim uma solidez de construção que, como eu tenho falado sempre, me surpreendeu, né? Até porque ele usa bastante recurso ali de plástico duro, né, em acabamento interno, mas é uma construção muito sólida, os encaixes são perfeitos, então ele não apresenta ruídos internos, rangidos, nenhum outro tipo de problema mecânico, nenhum outro tipo de problema tive nesse carro. Já fiz a primeira revisão dos 10 mil quilômetros. Aproveitando, se você não acompanhou os meus vídeos anteriores, não baixou o óleo, tá? Eu fiz a primeira troca na primeira revisão com 10 mil quilômetros e não tive problema de baixar óleo nesse carro aqui, que é um problema que já foi superado aí, né? Que foram as primeiras unidades dos motores 1.3 turbo tiveram esse problema, e aqui a minha Toro aqui já é a 2025, ela é a 2024, 2025, né? Por isso que a gente fala aqui de 185 cavalos. Mas não tive nenhum problema aí com questão de baixar óleo, nem com líquido de arrefecimento, nada disso, tá? Então tá 100% o carro. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito da utilização da caçamba, né? Bom, quando eu comprei esse carro aqui, comprei pelo motivo que eu comprei esse carro aqui foi o custo-benefício, né? A Fiat fez uma promoção muito legal em junho do ano passado, com um excelente desconto para CNPJ, e eu acabei comprando esse carro aqui por causa do custo-benefício, que eu achei imbatível, né? Estou bastante contente realmente com a compra. Mas logo que eu comprei, eu pensei assim, o que eu vou fazer com essa caçamba? Porque eu não uso a caçamba para trabalhar, a princípio não teria utilização, eu uso ela como um porta-malas gigante, né? Só que na prática, pessoal, acaba puxando, né? Volta e meia eu acabo utilizando para uma coisa ou outra, eu acabo utilizando a caçamba, né? Para ajudar alguém a levar um móvel,
levar uma geladeira, isso, aquilo. E no final de semana passado acabou acontecendo novamente, tá? Eu tive uma situação aí, vou esperar o caminhão passar para passar o barulho aqui. Eu tive uma situação aqui que eu estava ajudando numa obra, né, pessoal? E até o pessoal ia carregar, né, o pessoal que estava ajudando na obra, assim como eu, ia carregar os pisos de um lugar até outro, até uma distância relativamente grande, né, para levar a pé. E eu falei, não, vamos usar a picape aí, né? A gente enche a caçamba aí de pisos e vamos levar na picape. Então foi bastante útil, né? Ela acaba chamando o trabalho, acaba sendo muito prática nessas situações. E aí eu tenho duas considerações para fazer para vocês cuidarem aí se acontecer com vocês aí que tem Fiat Toro, né? O interno dela é bem sólido, tá, pessoal? Ela tem todo esse revestimento de plástico aqui, não é nada sensível, é bem sólido, bem rústico, digamos assim, nada que você vai ficar com dó, com pena de ficar levando coisas, né? Só que o lugar para onde eu ia levar esses pisos aí tinha uma inclinação muito grande, tá? E aí quando eu fui abrir a caçamba aqui, eu percebi que os pisos eles tinham escorado na tampa, né? Por causa da inclinação da rua. E aí acabou dando uma bela machucada aqui no acabamentinho da minha porta, né? Eu até dei uma pesquisada se tem esse acabamento aqui para trocar. Eu achei, mas no Mercado Livre lá estava em torno de 300 e poucos reais um acabamento assim de um lado. Então fica até uma sugestão, né? Seria legal que essas picapes tivessem alguma coisa que fosse mais baratinha, assim, que pudesse se trocar, porque pode acontecer isso volta e meia, né? De uma carga, alguma coisa pesada que a gente está levando, acabar encostando e machucando aí esses acabamentos. Mas não foi nada demais, tá? Fiquei mais preocupado assim dos pisos virem para trás e cair no chão, mas a gente conseguiu segurar e tal, e aí acabou dando essa machucadinha aqui. Quanto a isso, tranquilo. Então reforçar para vocês assim que mesmo que vocês achem que o que eu vou fazer com uma picape, não tenho por que ter uma picape, que é o que eu pensei durante muitos anos, né? Apesar de eu sempre ter simpatizado com picape, tá? Sempre simpatizei, sempre achei o estilo assim. Para ser sincero, eu não sou muito do estilo de SUV, né? Essas caminhonetes aí, SUVs pequenos, médios, né? Que é o que mais tem dominado o mercado. Mas eu sempre fui muito simpático, assim, sempre simpatizei muito com... eu não sou simpático, é o carro que é simpático. Eu sempre simpatizei muito com picape, né? Com estilo assim de picape, parece um estilo... sei lá, jovem, descolado, alguma coisa assim. Sempre achei legal. Então, apesar disso, eu pensava, eu não tenho por que ter uma picape, por que eu vou comprar uma picape, né? Mas, na verdade, o pessoal acaba sendo bem útil, assim, né? Se eu for trocar de carro e acabar não comprando mais uma picape, eu acho que eu vou sentir falta, vou ponderar isso bastante, vou considerar bastante essa liberdade, essa versatilidade que nos dá o uso de uma picape, tá? E aí, só um detalhezinho que eu queria mencionar para vocês, que aconteceu aqui com a minha, é o seguinte, o carro é bastante silencioso, né? Mas há uns tempos atrás eu observei um barulhinho na caçamba, quando eu ia frear o carro, né? Passando outro caminhão aqui, vamos deixar o barulho passar, né? Achei que tinha pego um lugar silencioso aqui, mas tá um pouquinho ruidoso. Mas dá para ouvir bem o vídeo, né? Então o carro é bastante silencioso, mas eu comecei a observar assim, por exemplo, quando eu parava o carro numa esquina, né, num semáforo, um piquezinho na traseira, assim, um barulhinho, né, de leve. E aí eu pensei e acabei me dando conta, né, pelo tipo do barulho, pelo tempo, né, que aparecia esse barulho. E aí fica a dica para vocês com relação a essas cordinhas aqui no fundo, ó. Olha aí, vai aparecer bem, ó. Tá vendo? Essa cordinha aqui, que é uma cordinha que são duas cordinhas, né? Tem uma em cada extremidade, que são bastante úteis quando a gente enrola, né? Para vocês entenderem, para quem não conhece, você apertando aqui destravando aqui a lona, né? Você consegue enrolar ela, e aí para ela ficar enroladinha lá no fundo, para você ter a ampla utilização da caçamba em termos de altura, aí aquelas cordinhas elas amarram, né, a lona que fica
embrulhadinha, enrolada aqui, e por meio desses ganchinhos aqui ela fica um rolinho aqui atrás. Vocês já devem ter visto, isso aqui é mais ou menos padrão aí em todas as picapes, né? Mas 99% do tempo a gente está com ela fechadinha assim, né? Que eu acho muito bonito, aliás, essa loninha fechada dessa forma. Aí aquelas cordinhas ficam soltas, elas ficam meio bambas, tá? Então eu deixei aquela ali até soltinha para vocês verem. Olha lá como ela fica balançando. Eu vou dar uma mexida no carro aqui, olha lá. E aquilo ali eventualmente pode dar uma batidinha lá no fundo e um leve barulhinho, né? Então é legal a gente deixar preso. Tem um monte de lugar para prender aqui, tem esses ganchos laterais, tem um monte de lugar que dá para deixar presinho aquele ganchinho ali para não fazer nenhum barulho, tá bom? Fica a dica aí se você tá ouvindo um leve barulhinho estranho vindo da caçamba da sua Fiat Toro. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Obrigado por acompanharem aí, por comentarem. Um abraço a todos.